Hoje vamos dar uma olhada no que está acontecendo agora no topo dos Alpes franceses. Vivemos em um mundo onde muitas coisas que nossos predecessores não sabiam ou com as quais ficaram confusos foram explicadas pela medicina moderna, astronomia e ciência avançada. E, no entanto, quanto mais respostas obtemos, menos sabemos verdadeiramente. Pedaços de neve branca no topo dos Alpes franceses, cobertos com sangue glaciar, causado por uma microalga misteriosa, podem ser um precursor para a compreensão da mudança climática. Os pesquisadores do projeto Alpialga estão estudando a neve vermelha, que na verdade são algas verdes que vivem na neve, com a esperança de aprender mais sobre as mudanças climáticas. Embora esse fenômeno seja bem conhecido, os cientistas agora o estão medindo para entender se o sangue da geleira poderia ser um possível biomarcador para as mudanças climáticas, atuando essencialmente como um precursor. As microalgas encontradas nos Alpes aumentam de crescimento quando os níveis de dióxido de carbono sobem na atmosfera. Os cientistas sabem há muito tempo sobre as microalgas, que formam a neve vermelha ou laranja, mas a vida e a formação dos organismos nas montanhas permanecem um mistério. Esses organismos contêm carotenoides, o pigmento encontrado nas cenouras, e é por isso que quando florescem, ficam alaranjados ou vermelhos. Os carotenoides também atuam como um antioxidante e um escudo natural para proteger os organismos dos raios ultravioleta. A Alpialga tem como objetivo descobrir segredos organizando e reunindo esforços de pesquisa sobre microalgas da neve e está analisando 5 áreas diferentes dos Alpes franceses. Isso deu aos cientistas uma imagem melhor de quais algas crescem, em quais altitudes e em quais condições ambientais os organismos específicos prosperam. O gênero Sanguina, por exemplo, que dá uma cor vermelha característica à neve, só foi encontrada em altitudes de 2.000 metros ou mais. Em contraste, a microalga verde, Symbiochlores, vive apenas em altitudes abaixo de 1.500 metros. Esta análise analisará tanto a neve branca quanto a sangrenta, para ver quais são as condições exatas que estão causando as florações. Amostras de células de algas serão enviadas aos laboratórios para análises posteriores. A equipe espera que essas amostras revelem os segredos do sangue da geleira e abram uma janela de como o ecossistema dos Alpes pode mudar com o aquecimento do clima. Hoje vamos dar uma olhada nisso, que foi visto após o derretimento de gelo na Antártida. A busca pela vida avançada não tem fim. Embora os cientistas tenham dito que precisamos olhar para as estrelas para encontrar vida avançada, muitos sugeriram que estivemos procurando no lugar errado e que durante todo esse tempo ela poderia estar bem diante de nossos olhos. Vários locais foram indicados que poderiam conter provas de vida avançada, incluindo antigos sítios arqueológicos, mas o mais recente que chamou a atenção das pessoas é o da Antártida. Isso é o que normalmente seria encontrado em um episódio da série Arquivo X. Algo estranho foi descoberto abaixo da camada de gelo derretida da Antártida. Foi confirmado por pesquisadores e imagens de satélite que, em uma enorme estrutura antes escondida e invisível devido ao imenso manto de gelo, foi encontrada e agora é altamente visível. Uma enorme estrutura escondida sob a camada de gelo da Antártida tornou-se possível devido às mudanças climáticas. A estrutura tem 300 metros de comprimento, largura mede entre 30 e 50 metros e paredes de 10 metros de altura. E isso é apenas o que foi confirmado por satélite. Essa evidência sugere fortemente que a estrutura poderia ser muito maior. Confirmou-se
que o objeto é de fato artificial e não natural ao meio ambiente. Mesmo que não saibamos o que é, parece talvez uma velha base ou um antigo assentamento construído há muito tempo, quando a Antártida ainda não era um continente congelado. Ou poderia ser outra coisa. Se você olhar mais de perto, verá que não é algo natural ou uma rachadura na camada de gelo. Existem toneladas de anomalias nas áreas congeladas, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, que nos dão empolgantes coisas novas para vermos, usando apenas examinando o Google Maps na busca de sinais e pistas de um passado oculto. O que você acha? Cientistas acabam de anunciar que algo grande está acontecendo no Ártico e o mundo não está pronto. Hoje, daremos uma olhada nesta recente descoberta. Se você é fã dos tópicos que cobrimos, não é estranho ao inexplicável e ao desconhecido. Queremos ajudar a descobrir algumas das coisas mais inovadoras do mundo. De estranhezas da natureza à história antiga e muito mais, todos os anos os cientistas fazem descobertas que nos deixam com mais perguntas do que respostas. Quando uma criança se formar no ensino médio, o gelo do verão no Alto Norte pode ser uma coisa do passado. No ano passado, a quantidade de gelo marinho que cobriu o Oceano Ártico foi a menor já registrada em qualquer outro mês de julho desde o início de seu monitoramento via satélite em 1979, marcando mais um passo em direção a uma inevitável e devastadora reformulação do planeta. Todos os anos, o gelo marinho do Ártico expande com o congelamento da superfície do mar durante o longo e escuro inverno. Em seu auge em março, o gelo recobre quase todo o Oceano Ártico, uma área de quase 15 milhões de quilômetros quadrados. O gelo derrete novamente durante o verão, atingindo sua menor área em setembro. Durante os meses de julho da década de 1980, o gelo cobria em média 10 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente a área dos Estados Unidos ou do Canadá. Em julho do ano passado, o gelo marinho cobriu apenas pouco mais de 7,2 milhões de quilômetros quadrados. Desde 1979, o gelo marinho do Ártico reduziu em média 70 mil quilômetros quadrados ao ano, uma área equivalente ao tamanho do estado da Dakota do Norte, nos Estados Unidos, que derrete ano a ano e não volta a congelar. Um estudo publicado na revista científica Nature Mudança Climática confirma categoricamente as previsões de que os verões no oceano no extremo norte provavelmente perderão sua cobertura de gelo por completo até 2035. Quando uma criança atualmente com cerca de 3 anos estiver se formando no ensino médio. O estudo detalha um processo já conhecido que está ocorrendo de forma acelerada e agora estamos cientes da necessidade de nos prepararmos antes do que o previsto, afirma a cientista Maria Vitória Guarino, do Instituto Britânico de Pesquisas na Antártida, principal autora do estudo. Um centro de aquecimento. O Ártico está aquecendo a um ritmo 2 vezes maior do que no restante do planeta, o que significa que as temperaturas médias no Ártico aumentaram entre 2 e 3 graus desde o período pré-industrial, comparadas com um grau de média no planeta como um todo. A transformação também está acelerando, 0,75 graus deste aquecimento ocorreu apenas na última década. No norte do Mar de Bering, havia presença de gelo marinho durante 8 meses do ano. Atualmente, o gelo está presente apenas durante 3 ou 4 meses. Os efeitos comprometem praticamente todos os aspectos da vida na região. O gelo firme junto à costa, agora ausente em diversas regiões do Ártico, protegia o litoral de ondas e tempestades. Sua ausência acelera a erosão costeira, colocando em risco dezenas de comunidades. Povoados como Xiximarife, localizada em uma ilha no mar raso de Xuxik, podem enfrentar grandes problemas com a elevação do nível do mar, a perda da proteção do gelo marinho e o degelo da camada permanente que estão desestabilizando a infraestrutura da aldeia. Os nativos do Alasca possuíam um estilo de vida seminômade, afirma a cientista climática do Instituto Skypeas de Oceanografia, Sara Arões, que é nativa do povo Inupiat. Após a colonização da região pelos Estados Unidos, fomos forçados a escolher um local de mercado para nossas aldeias, da maioria no litoral, o que nos colocou em uma posição bastante vulnerável aos efeitos do aumento do nível do mar e da perda de gelo marinho. Um relatório de 2009 do Tribunal de Contas da União dos Estados Unidos sugeriu que praticamente todas as 203 aldeias no Alasca correm o risco de sofrer erosão costeira. Uma onda de calor no Ártico sem precedentes,
que os pesquisadores alegam ter ao menos 600 vezes mais probabilidade de ter ocorrido devido às mudanças climáticas decorrentes de ação humana, que levou as temperaturas atmosféricas na Sibéria a mais de 37,8 graus, prolongando os incêndios nas tundras da região por meses e forçando o colapso da última plataforma de gelo. Também acelerou além do normal o derretimento do gelo marinho ao redor do Ártico. Os cientistas estão acompanhando de perto se o restante do verão no hemisfério norte manterá essa tendência de quebra de recordes. Mas a questão principal não é saber se 2021 baterá novos recordes, afirma Juliane Strover, cientista climática do Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo dos Estados Unidos, coautora do estudo. Nunca voltaremos às condições existentes nas décadas de 1980 e 1990, lamenta ela. Não haverá recuperação. Haverá altos e baixos, mas nunca voltará a ser como era, considerando nossa atual situação climática. Para muitos cientistas, a grande questão é, quando o gelo marinho do verão desaparecerá completamente e quais serão as repercussões dessa perda em todo o planeta. O gelo marinho do Ártico influencia as condições meteorológicas e climáticas muito além do Ártico. Seu brilho branco reflete o calor solar que chega à atmosfera e isola o oceano embaixo do gelo. A gradiente de temperatura entre um Ártico frio e os trópicos quentes impulsiona os ventos e as correntes oceânicas e afeta o clima global.